Hoje a gente vai dar início a uma série de mensagens em Jonas, então já te convido a abrir o livro de Jonas, né? Eu já ia falar Evangelho, mas livro de Jonas. E na verdade a gente vai ver que o Evangelho já está no livro de Jonas. A gente vai ver claramente ali o Cristo sendo representado em toda a narrativa de Jonas. E a gente pretende iniciar hoje essa série de mensagens e a gente vai caminhando capítulo por capítulo até a gente chegar no final e a gente vai ver como que toda a narrativa de Jonas aponta única e exclusivamente para a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou falando isso porque às vezes nós temos a impressão, muito mais as crianças, né, de que o central no livro de Jonas é o grande peixe, é o fato de Jonas ter sido engolido pelo grande peixe e todos os milagres, né, que são contados ali, mas eu desejo que os irmãos percebam, a partir de hoje, é que o central no livro de Jonas é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim Jonas capítulo 1: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Até aqui. Deus Santo, mais uma vez, me escondo atrás da cruz para que Tu apareças e o Teu nome seja glorificado, reverenciado, que o Senhor me ajude a pregar a Tua palavra com fidelidade e com clareza. Abençoe aqueles que estão ouvindo também, Deus, para que através do poder do Espírito Santo do Senhor sejam impactados e transformados pela pregação do Evangelho do Senhor. Assim oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, Jonas foi, por assim dizer, o mais estranho de todos os profetas que nós temos na Bíblia inteira, porque ele fez tudo possível para que a sua missão fracassasse. A gente olha para os profetas Jeremias, Isaías e tantos outros profetas e nós vemos que eles desejam que a missão possa ser bem sucedida. Mas quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós vemos uma pessoa, um profeta que deseja que a sua missão seja fracassada, que tudo dê errado. Então ele foi o primeiro profeta a desobedecer a ordem de Deus e literalmente fugir. Um profeta que desejou que a sua missão fosse fracassada. E quando ela deu certo, desejou morrer. A gente vê que é um profeta completamente estranho, diferente de tudo aquilo que a gente tem na narrativa do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então podemos dizer que Jonas foi o único pregador da história que ficou completamente frustrado com o seu sucesso. Ele também foi o primeiro profeta a ver o verdadeiro resultado 100% positivo diante da pregação da sua palavra, que a gente vai ver ao longo dos sermões que se resumiram a 5 palavras. Sermão de Jonas, a gente vai ver que se resumiu a 5 palavras, mas 5 palavras que teve o resultado 100%, mas mesmo assim, tendo aproximadamente 120 mil almas convertidas, Jonas murmurou, viu a conversão e desejou a morte. Um profeta de Deus que viu a missão sendo bem sucedida e desejou a morte. E a gente já começa a entender aí que Jonas é um caso atípico, né? Completamente atípico, porque é uma pessoa que olha para as circunstâncias, olha para aquilo que Deus pode fazer, e quando Deus faz aquilo que é diferente do que ele pensava, ainda que seja bem sucedido, ele fala: não gostei, não desejo isso, não era isso que o meu coração queria. Agora, por que Jonas tem toda essa revolta em relação a obedecer a Deus? Ele tinha plena ciência de que nos seus dias a grande ameaça para Israel era a Síria, cuja capital era Nínive. Então Jonas era um profeta que pregava em favor de Israel. Ouve Deus chegar e falar: Jonas, eu quero que agora você vá lá e pregue para o inimigo. Então assim, tem uma razão. Jonas não é um louco que está
desobedecendo a Deus por nada. Existe uma razão. Deus chega para Jonas e fala: Jonas, está vendo aquele inimigo que quer matar vocês? Vá lá e prega para que eles se arrependam, porque vem destruição sobre eles. Mas Jonas sabia que Deus é bom, que Deus é misericordioso, e que se Jonas pregasse, o inimigo ia se converter. O problema de Jonas era esse: não desejar a conversão dos inimigos, daqueles que a gente não gosta, daqueles que a gente despreza. Então Jonas sabia que o que Deus estava pedindo, na ótica humana, era algo completamente absurdo. Na verdade, o que a gente percebe aqui é um Jonas típico nacionalista, que acredita inclusive que a salvação era apenas para o povo de Israel, algo muito comum no Antigo Testamento. A gente via, e adentrando o Novo Testamento, que os judeus sempre se acharam superior a qualquer outra raça, qualquer outra tribo, por assim dizer, e sempre achou que o Evangelho foi destinado especialmente para eles, quando na verdade Deus mostra aqui a Jonas, e na narrativa, poucas vezes antes de Jonas, que Deus é um Deus de todas as nações, um Deus que não faz acepção de pessoas, é um Deus que salva as pessoas independente da nacionalidade, da raça, de quem elas são. E aí, a gente percebe também outra coisa atípica, porque Jonas é o primeiro profeta que foi chamado a pregar aos gentios. Então assim, Jonas tem as suas razões. Deus chama ele para pregar para inimigo, e quando ele olha para trás, ele não vê Deus chamar ninguém. Jonas é o primeiro a pregar para os gentios. É o primeiro a quem Deus dá a prerrogativa para que vá lá e pregue para aqueles que antes Deus não tinha pedido para nenhum profeta. Então Jonas, entre aspas, tinha suas razões. Nós veremos que são razões egoístas, nacionalistas, mas Jonas foi o primeiro a ouvir de Deus. E ele olha para trás e ele vê: poxa, ninguém fez isso, por que eu vou ter que fazer isso? O que o meu povo vai pensar de mim? Eu vou lá e vou defender aqueles que são contra a gente, eu vou pregar para que o Senhor seja misericordioso para com ele. Então Jonas não entendia, assim como a maioria do povo de Israel, inclusive até hoje, não entendia que a salvação não era exclusiva dos judeus. Quando a palavra foi dada a Israel, o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que a palavra foi dada não porque o povo de Israel era um povo melhor, superior, pelo contrário. A eleição de Israel se deu porque era um povo completamente inútil, ínfimo, um povo que ninguém dava nada, para que a glória da salvação, da eleição de Israel fosse de Deus. Deus deveria escolher os desprezíveis, e claramente Israel era um povo desprezível. Deus escolheu Israel, mas durante a história inteira, inclusive até hoje, o povo ainda acha que a salvação é exclusiva deles, que eles são os detentores, os oráculos de Deus, aqueles que detêm a salvação, por assim dizer. E Paulo fala claramente que toda a Escritura, toda a lei foi dada a Israel, não para que eles fossem obedientes e falassem assim: olha, nós somos o povo de Deus. Paulo fala assim: a lei foi dada para que vocês percebam o quanto vocês são incapazes de cumprir a lei. E aí sim, vocês olhem para o Cristo da promessa, que vai ser capaz de cumprir a lei. O judeu nunca entendeu isso. O judeu olhava para a lei e falava assim: nós temos a lei, nós somos especiais. Quando Paulo chega lá, interpreta e fala assim: vocês tiveram a lei, sabe por quê? Para que a lei condenasse vocês. Porque a lei veio para mostrar que vocês são transgressores da lei. Que quando Deus fala assim: não cobiçarás, aí que o homem vai e cobiça. Quando existe uma proibição, aí que o homem vai e fere essa proibição. Então a lei foi dada ao povo de Israel para que o povo de Israel reconhecesse que eles não eram nada, e eles nunca entenderam isso, e muitos ainda não entendem até hoje, e isso é o que estava na cabeça de Jonas. O Evangelho é só para a gente, o Evangelho é só para nós que somos especiais, não são para aqueles que são depravados, não são para aqueles que são a escória da sociedade, para os gentios. Não, o Evangelho é para a gente. Por isso que Jonas fica completamente irado e tenta fugir da presença de Deus,
algumas aplicações iniciais aqui a respeito do que eu falei. Por ser do povo de Deus, Jonas achava que a salvação era apenas para ele e para o seu povo, e que o resto do mundo era profano e digno do inferno. E é bastante comum, irmãos, nós termos esse tipo de pensamento. Às vezes a gente pensa assim, não, nós sabemos que o Evangelho é para ser propagado a todas as pessoas, mas é bastante comum que nós tenhamos a síndrome de Jonas. Principalmente quando estamos diante de pessoas mais marginalizadas da sociedade, pessoas, por exemplo, como prostitutas, pessoas drogadas, pessoas assassinas, as pessoas piores, entre aspas, da sociedade, e nós muitas vezes não estamos preparados não só para pregar o Evangelho para essas pessoas, mas também para não receber na igreja. E isso nós mostramos a síndrome de Jonas, quando nós pensamos, não, o Evangelho é para nós que somos seres superiores, nós que somos mais santos. E o que Deus vai mostrar em toda a narrativa de Jonas é que isso é um pensamento completamente equivocado. É um pensamento equivocado de nós mesmos, de quem nós somos. E aí é comum nós termos essa dificuldade de pregarmos para os inimigos, de pregarmos para aqueles que nos ferem, de pregarmos o amor e a misericórdia para aqueles que nos afetam de alguma forma negativamente. Porque se nós pregarmos, nós sabemos que o nosso Deus bondoso e misericordioso pode abençoar aqueles que nós desejamos que às vezes não sejam abençoados. Isso é natural de todo o coração. Era natural no coração de Jonas, natural no meu e no seu coração, e nós devemos lutar contra isso para que nós possamos pregar o Evangelho a todos, independente de quem eles são, se são homossexuais, se são prostitutas, se são condenados, se são assassinos, aqueles que nós julgamos que merecem dignos do inferno, nós devemos estar preparados para pregar o Evangelho a eles também, porque se nós não entendermos isso, nós nunca entenderemos que nós só não somos essas pessoas pela graça e pela misericórdia de Deus, porque se Deus não fosse bondoso na sua vida, você botaria qualquer homem aí capaz de estuprar 20 mil bebês no bolso. Então não se ache superior a qualquer outro que está aí na rua. Se você é um crente salvo, resgatado, é pela graça de Deus, não pelos seus méritos, não porque você merecia, não porque nós somos um ser especial, mas justamente por graça e misericórdia de Deus, nós não somos aqueles a quem muitas vezes nós condenamos e negamos a pregação do Evangelho, pela síndrome de Jonas que nós temos plantada dentro de nós. Voltando ao contexto de Jonas, antes de a gente entrar nos versos iniciais, existem muitos teólogos, chamados teólogos liberais, que acreditam, na verdade, não acreditam na historicidade do livro de Jonas. Não sei se os irmãos já depararam com aquelas pessoas que falam assim, Jonas não existiu, porque é impossível que um homem seja engolido por um grande peixe durante 3 dias e saia vivo. Esses teólogos liberais também falam assim, a respeito da narrativa da criação, aquilo é tudo mito, a respeito do nascimento virginal de Cristo é tudo mito. Ou seja, esses teólogos liberais são aqueles que olham para tudo aquilo que é miraculoso e falam, isso é mito. E há uma razão por isso. Esses teólogos surgiram ali a partir do iluminismo, que foi um período na história da igreja, infelizmente, em que o homem confiou demais na sua mente, no seu intelecto, e achou que ele poderia responder todas as perguntas da humanidade apenas pensando. E aí os teólogos foram influenciados pelo iluminismo e pensaram assim, olha, se nós devemos dar uma resposta a esses homens iluministas, digamos assim, que raciocinam, pensam demais, nós devemos olhar para a Bíblia e pegar tudo aquilo que é irracional e dizer que é mito, dizer que aquilo não acontece. Tudo aquilo que é miraculoso não acontece, e é por isso que muitos olham para o livro de Jonas e falam que Jonas não existiu, que aquilo é tudo mito, que aquilo é história, apenas uma parábola para apontar para Cristo,
quando, na verdade, quando olhamos para a Escritura Sagrada, principalmente para o que Cristo diz a respeito de Jonas, a gente vê que se nós negarmos a existência de Jonas e toda a narrativa de Jonas, nós estaremos automaticamente negando o próprio Cristo. Negando o próprio Cristo, porque quando a gente vê passagens como Mateus 12, do 38 a 41, a gente vê Cristo falando de Jonas. Cristo diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estava 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. O ponto aqui é muito simples, irmãos. Ao mesmo tempo que Jesus confirma a existência de Jonas e a salvação daqueles ninivitas, ele também mostra que a história de Jonas aponta para a sua morte e para a sua ressurreição. Jesus diz claramente: olha, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Vocês querem sinal? Olha para Jonas. Em outras palavras, olha para mim, eu vou estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jesus está dizendo o seguinte: Jonas existiu, tudo aquilo de fato aconteceu, e aquilo aconteceu como uma parábola, embora seja algo existencial e algo verdadeiro, que apontava para a minha morte e para a minha ressurreição. Então, se vocês querem o sinal é esse: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Mas, o que não é novidade, nem aqueles escribas, nem os fariseus entenderam esse sinal que Cristo estava dando a eles. Então, em outras palavras, aqueles que negam o livro de Jonas, a existência de Jonas, a narrativa de Jonas, está claramente negando o próprio Cristo. Se a história de Jonas tivesse sido uma mera ficção, como esses teólogos liberais querem dizer, então o sepultamento de Cristo na sexta-feira até a sua ressurreição no domingo de Páscoa também seria tratado como ficção, não haveria, portanto, qualquer base de comparação, e tudo isso que Cristo falou foi uma grande mentira, que nós achamos uma extrema blasfêmia. Por isso nós cremos na historicidade do livro de Jonas, e tudo aquilo que foi narrado ali é verdadeiro. Como diz Augusto Nicodemos, se a Bíblia falasse que Jonas engoliu o grande peixe, também acreditaria, porque a Bíblia falou. Então não importa o tamanho do milagre, o que importa é aquilo que a Escritura fala. Então, entrando no verso agora, verso 1, diz assim, o verso 1: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Primeiramente, irmãos, quando se coloca a descendência, seja de um profeta, seja de um apóstolo, ou seja de quem for, é uma clara declaração de que aquela pessoa existe, de que ela tem um familiar, e é uma comprovação de que eles existiram, por assim dizer. Então, quando o texto começa assim, olha, Jonas foi filho de Amitai, é o texto iniciando, falando, olha, Jonas existiu, ele teve um parente, ele teve um pai, e a gente vai ver na narrativa bíblica que Jonas e o próprio pai Amitai é narrado lá em 2 Reis 14:25, os irmãos podem ler depois, se quiserem averiguar, porque lá também fala de Jonas, fala de Amitai, fala que Jonas foi um profeta que pregava para o seu povo. Para ser mais específico, Jonas pregava e profetizava no Reino do Norte, sob o governo de Jeroboão, e além disso ele era conterrâneo dos profetas Amós e Oséias. Então esse primeiro verso, ele está aqui claramente para mostrar que Jonas de fato existiu. Que Jonas tinha ali uma descendência,
que Jonas era um profeta de Deus que pregou em um determinado tempo para o seu povo, mas que agora está mudando completamente a sua rota. Ele não vai ser mais aquele Jonas, filho de Amitai, que profetizava para Israel. Agora Deus vai mudar completamente a vida de Jonas. Jonas vai ser um profeta dos gentios, aquele profeta que vai tentar fugir da vontade de Deus de todas as formas, mas vai ser visto por nós, como nós estamos vendo hoje aqui, a partir de hoje, como aquele profeta que ousou achar que poderia fugir da vontade soberana de Deus e viu que só foi ladeira abaixo até que finalmente ele cumpriu a vontade do Senhor Jesus Cristo. Ainda no primeiro verso, a expressão "veio a palavra do Senhor a Jonas" transmite uma ideia de urgência e de uma comunicação divina. Era uma incumbência urgente para Jonas. Deus sabia que tinha um povo precisando ouvir a palavra de Deus, e quando essa expressão veio a palavra de Deus a Jonas, a ideia aqui é de algo urgente. Deus chegando para Jonas, tinha algo urgente para você. Você precisa fazer algo para mim urgente. Você tem uma incumbência, você é um profeta de Deus. Então Jonas ficou esperando ouvir, só que ele não ouviu aquilo que ele gostaria. E essa mensagem urgente diz assim no verso 2: o Senhor, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então é muito claro que a comissão que Jonas recebe é soberana, ou seja, não existe diálogo. Senhor, vamos ver se dá para eu pregar para um outro povo que talvez seja mais digno. Não existe essa questão de Deus, eu vou depois, não. Jonas, é urgente, preciso que você vá agora. Quando Deus soberano dá uma ordem, dita alguma coisa para os seus servos, ele espera que os seus servos cumpram isso imediatamente. Então era uma palavra urgente direcionada a Jonas. Jonas se levanta e vai agora à grande cidade de Nínive, que você sabe muito bem que é uma cidade inimiga de vocês aí, mas eu estou mandando você ir lá e clamar contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Jonas recebe diretamente de Deus a missão de advertir Nínive da consequência dos seus maus caminhos. E aqui eu queria abrir novamente para duas aplicações bem importantes, irmãos. Primeiro, todo pregador e todo cristão, seja pregador ou cristão, não pode escolher a quem falar, ou quando falar, ou a quem falar. Ele deve sempre estar disposto a ouvir a comissão de Deus, ainda que aquilo não nos agrade, ainda que aquilo que Deus peça que a gente fale vá desagradar ao outro e a gente perca um pouco da reputação. A grande questão é a seguinte: você está mais preocupado com a sua reputação ou com a reputação da palavra fiel do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, todo aquele que é cristão, ele não tem que se preocupar com o que vai ser dito, com quem é para ser dito ou quando vai ser dito. Ele tem que obedecer a Deus e falar aquilo que Deus manda. Primeira aplicação. Aí, queria que você imaginasse aí agora o seu maior inimigo, né? Talvez, se você tiver, claro, eu creio que não. Mas imagina aí aquela pessoa que você sente uma revolta, uma pessoa que cometeu um crime hediondo, uma pessoa que você olha e sente repulsa, e você olha assim e fala, pena capital para essa pessoa. Imagina essa pessoa, imagina Deus chegando e falando para você: você está disposto a pregar salvação para essas pessoas? Está disposto a falar assim, o amor de Deus está disponível a você também? Ou será que nós estamos dispostos sempre a condenar e achar que existem algumas pessoas na sociedade que não são dignas de ouvir o Evangelho? Essas são questões que devemos considerar seriamente, irmãos, porque sabemos, teoricamente, muitas coisas, mas nós não pomos em prática. Talvez isso seja novidade, isso seja, na verdade, não seja nenhuma novidade. Eu sei que tem que pregar todos, nós sabemos, mas nós pomos em prática? Você põe em prática? Pensa aí naquela pessoa que talvez agora você acha que mereça o inferno. Você põe em prática? É isso que a gente tem que começar a analisar e a pensar. Segunda aplicação é que o que moveu Deus a salvar aquele povo não foi o clamor e o arrependimento de Nínive,
Pelo contrário, o texto diz claramente, olha no texto, a sua malícia subiu até mim. Naquela época, a cidade de Nínive era o maior antro de maldade, de prostituição, de feitiçaria, de violência que se poderia narrar de uma cidade. Se você tiver curiosidade, leia depois o relato de Naum, lá em Naum capítulo 3, você chega em casa depois, leia e você vai ver o que era a cidade de Nínive e por que Jonas estava tão revoltado e não queria pregar para aquele povo, que era um povo de fato extremamente maldoso. E Deus fala assim, ó, a sua malícia subiu até mim, eu sinto náuseas desse povo, né? E então o ponto aqui é muito simples, aquele povo não buscava Deus, aquele povo odiava Deus, aquele povo vivia em rebelião extrema contra Deus, mas mesmo assim Deus chega para Jonas e fala assim, Jonas, vai lá, prega para aquele povo que não só odeia você, mas odeia a mim também. Um povo que estava em rebelião não só contra o povo de Deus, mas em rebelião contra o próprio Deus. E aqui a gente vê uma coisa muito importante, já apontando para a Gênese do Evangelho. A gente vê que a grande salvação, a grande misericórdia de Deus é manifesta independente daqueles que estão recebendo. Na verdade, a história do cristianismo mostra que todos os homens sempre odiaram Deus, nunca buscaram o Senhor, nunca mostraram a Deus um certo amor, a não ser que Deus tenha transformado o coração desses homens antes. Então, claramente aqui, no início do livro de Jonas, nós vemos Deus falando, olha, o Evangelho, sou eu, um Deus completamente amoroso, que olho para um povo que me odeia e derramo graça e misericórdia para esse povo que nunca me buscaria, mas que estava indo a passos largos para o inferno. Nínive somos nós. Importante dizer isso, porque às vezes nós, quando olhamos para isso aqui, e buscamos aplicações, onde é que nós nos encontramos aqui? Ao mesmo tempo que nos encontramos no estado ali de Israel, de Jonas, preconceituoso, nós estamos também como Nínives, pessoas que nunca buscavam a Deus, pessoas que estavam em rebelião contra Deus, pessoas que odiavam a Deus, né? E Deus misericordiosamente decidiu nos salvar, decidiu chegar para alguém, para um certo profeta que talvez você conheça e falar da graça, do amor de Cristo Jesus para você. Então você pode ser ao mesmo tempo Jonas quanto Nínive. Na verdade, se todos nós somos cristãos aqui, um dia nós fomos Nínive, mas podemos correr um grande risco de ainda sermos Jonas, achar que as pessoas não merecem ouvir quando nós um dia ouvimos e não merecíamos, e éramos como Nínive. E aí quando eu vejo, tristemente, pessoas que dão falso testemunho, dizendo, em relação à minha conversão, eu buscava Deus, eu era uma pessoa que, apesar dos pesares, apesar dos meus defeitos, estava sempre buscando o Deus Todo-Poderoso, buscando uma saída. Aí eu ouço esse testemunho, olho para o que Paulo fala em Romanos, não há quem busque a Deus. Aí eu pergunto, a gente fica com qual testemunho? Dos homens que estão buscando a Deus? Ou desse aqui, de Deus, vendo a malícia subindo até ele, mesmo assim Deus enviando profetas, enviando apóstolos, enviando pastores, enviando evangelistas, enviando missionários. A história da Bíblia é um Deus missionário que vem ao seu povo, nunca um povo que vai até Deus. Deus foi o primeiro a tomar a iniciativa. Ele regenerou o nosso coração, tirou a nossa rebelião, tirou o nosso coração de pedra, tirou o nosso ódio contra Ele. E aí nós podemos declarar como a Escritura, que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E aí nós vemos que Deus é quem soberanamente regenera o coração do homem rebelde. Isso é salvação pela graça, irmãos, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. E nem se glorie nos testemunhos, como eu falei aqui, mas dê toda a glória a Deus a respeito da salvação.
Finalmente, verso 3, para a gente caminhar para o fim, diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. É interessante, irmãos, ressaltar que Jonas conhecia a majestade de Deus, conhecia o poderio de Deus, e isso é facilmente visto ali no verso 9. Dá uma olhada no verso 9, quando diz assim, respondendo aos homens do navio: ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então Jonas sabe quem é Deus. Jonas conhecia a majestade de Deus, sabia que era um Deus que estava controlando o mar, controlava a terra, controlava todas as coisas, mas ousou ser louco achando que não controlaria a vida dele. Quão louco nós somos ao acharmos que o nosso Deus é soberano em todas as coisas menos na nossa vida. E Jonas, por um momento, mostrou que ele era muito bom de teoria. Chegava ali e falava: eu sou servo de um Deus todo-poderoso, um Deus que criou o céu, criou a terra, fez todas as coisas, mas mostrava que na prática era completamente diferente. Nós vemos aqui um Jonas que tinha uma teoria muito boa, uma doutrina muito boa, mas vivia completamente de forma impiedosa. É o clássico, aquele que ouve, mas não pratica. Sabia tudo de Deus, sabia do Deus Todo-Poderoso que controlava o mar, mas estava ali diante de um mar revolto e não sabia o que fazer. Controlava todas as coisas, mas achava que não controlaria a vida dele. Então, essa era uma pessoa incoerente. E aí nós devemos fazer uma reflexão, porque muitas vezes nós temos também essa síndrome da incoerência de Jonas. Quando nós temos uma boa teoria, nós sabemos que Deus é o Senhor de todas as coisas, é um Deus soberano, mas quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente questiona: poxa, cadê esse Deus soberano? Onde é que está Deus agora? Ou Deus soberano manda a gente fazer alguma coisa e a gente fala: não, agora não, talvez depois, não estou com vontade. Ou quando a gente diz para o Senhor: Senhor, chama Ele de Senhor, e aí Deus fala: então faça isso, você fala: não. Isso é incoerência. É ter um discurso muito bonito, é ter uma teoria muito bonita, é ter uma teologia muito bonita, mas quando chega na hora de botar em prática, foge da presença de Deus, foge de obedecer, foge de cumprir o chamado, foge de cumprir o mandamento, foge de exercer os dons, foge de ter um compromisso maior com Deus, compromisso maior com a igreja, sabe de todas as coisas, mas na hora de praticar, foge. Faz como Jonas aqui. Jonas se levantou, mas em vez de cumprir a vontade do Senhor, ele tentou ir para outro lugar completamente diferente. Ele fugiu do compromisso que ele tinha. E às vezes nós sabemos o que devemos fazer, sabemos a teoria, sabemos basicamente tudo a respeito do cristianismo, entre aspas, mas na hora de colocar em prática a gente não consegue. A gente é desleixado, a gente às vezes não exerce o nosso dom, a gente às vezes não perdoa, às vezes a gente não busca ter uma boa comunhão, não busca ter um compromisso maior, não busca ter uma vida de piedade diante de Deus, não busca ter uma vida de devocional, não busca ter uma vida de oração, não busca ter uma vida de obediência. Nós sabemos essas coisas, mas não colocamos em prática muitas vezes. E é isso aqui que Jonas mostra, ele sabia, né? Eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E imagina aqueles incrédulos ouvindo Jonas falar isso. Você crê nesse Deus e você vive dessa forma? Imagina os incrédulos daquele navio ouvindo Jonas falar isso. Você crê no Deus, Criador do mar, e você tenta fugir dele pelo mar? Você é louco? E aí a gente vê como que facilmente nós podemos cair nessa síndrome de Jonas também, né? De nós termos uma boa teoria, mas na hora de praticar, a gente não consegue pôr em prática. Isso tem que fazer a gente olhar para a nossa vida e ver se a nossa doutrina está em consonância com a nossa prática. Porque
Isso é bastante sério, irmãos. Pois, como diz Tiago, a fé sem obra é morta. Nós podemos ter uma fé muito bonita, mas se a fé não reverberar em obras, ela é completamente morta. Então a gente tem que fazer uma reflexão, olhar para a nossa vida e ver se nós estamos conseguindo colocar em prática a nossa fé que nós temos no Evangelho de Deus. Portanto, analise a sua vida nessa noite e veja se de fato você pode chamar o nosso Deus de Senhor. Porque o Senhor mesmo disse, né? Muitos me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Aquele que chama a Deus de Senhor, automaticamente se coloca como servo. A pergunta é: tu és servo de fato? Ou você é como Jonas, que é chamado para fazer algo, chama a Deus de Senhor, Criador dos céus e da terra, proclama para todo mundo, mas foge. E os incrédulos olham assim, que? E às vezes a gente tem um discurso completamente diferente, não só dentro da igreja, mas até diante dos incrédulos e dos ímpios. Por fim, Jonas foge para não obedecer ao Senhor, que ele sabe que é soberano, ou seja, ele sabia que fugir não ia adiantar, mas mesmo assim tomou essa atitude tola, tentou escapar de Deus. Talvez eu esteja falando, irmãos, para pessoas aqui nessa noite, que esteja de alguma forma, e aí você vai olhar para o seu coração, fugindo de Deus. Você sabe que Deus é soberano, você sabe que não vai adiantar fugir de Deus, mas mesmo assim foge, sabe que vai sofrer um pouco mais, mas foge. Então, analise a sua vida, porque talvez você esteja fugindo de Deus, fugindo de ter um compromisso, fugindo de exercer o seu dom, independente da situação que você esteja fugindo, talvez esteja na hora de você realocar o seu caminho e voltar a obedecer ao Senhor. A pergunta final é sensato tentar fugir de Deus? Até quando, irmão e irmã, você vai negar e deixar tudo na presença de Deus? Até quando você vai conseguir deixar tudo na presença de Deus? Talvez esteja na hora de você deixar tudo e obedecer ao Deus por completo. O Deus que você chama de Senhor, quando Ele te chamar para fazer algo, pode ser algo dificílimo, como Ele chamou para Jonas fazer. Pode ser muito difícil, mas Ele deseja que nós, como servos, possamos cumprir a grande comissão de Deus. Então isso é uma introdução do livro de Jonas, e a gente vê que Jonas tem tudo a ver conosco. É um livro antigo e que tem muito a ver com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê graça para que possamos nos aprofundar cada vez mais no livro de Jonas e nos encontrarmos ali e ali encontrarmos também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oremos.